Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou deles, protegeu-os como a pupila de seus olhos. Ó meu povo, confie nele em todo o tempo, derrame o coração diante dele, pois Deus é nosso refúgio. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus nosso Salvador. A cada dia ele nos carrega em seus braços. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, à lei de Cristo. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente,
e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote e, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Então vá e faça o mesmo. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Cuidei de vocês no deserto, naquela terra seca e sedenta. Então eu disse: Senhor, tu sabes o que me tem acontecido. Intervém, ajuda-me e castiga meus perseguidores. Dá-me tempo, não permitas que eu morra ainda jovem. É por teu nome que tenho sofrido humilhações. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo, olhavam de longe. Senhor, nós não podemos jamais dizer que não fomos cuidados por Ti. E este cuidado que o Senhor nos concedeu e nos concede todos os dias, nos habilita, amado Deus, a sermos cuidadores também. Na Sua palavra encontramos razões suficientes para não desprezarmos as necessidades daqueles que nos rodeiam. Por isso eu lhe peço, Pai, conceda aos seus filhos que tenham um coração generoso, que não retenham, ó Pai, segundo as bênçãos materiais que o Senhor os tem concedido, mas pelo contrário, que possam repartir, ó Deus, com aqueles que nada têm, que estejam dispostos a abençoar os que tanto precisam. Repartam, ó Deus, não apenas bens materiais, dinheiro, mas que tenham também a ousadia de repartir prioridades e o próprio tempo. Desta forma, amado Deus, muitos conhecerão que o Senhor é um Deus de amor. Então, Pai, opere no coração de teus filhos. Arranque a avareza, de forma que sejam todos liberais na graça, na bondade e no favor. Isso eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.